Boa tarde, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Gostaria muito que Deus falasse com você nessa tarde. Espero que Deus ele entre na tua vida, espero que Deus ele entre com providência na tua família. E que essa oração que eu vou fazer hoje, ela seja uma porta a ser aberta na sua vida. Que o Senhor, através dessa porta, Ele mostre a você que Ele é com você, que Ele mostre aos seus familiares que Ele está cuidando de vocês, que Ele não esquece de vocês de maneira alguma, que Ele não esquece de você, meu amado, que Ele não esquece de você, minha amada. Então, nesta tarde, eu vou fazer essa oração e pedindo a Deus que você não seja esquecido, que você não seja deixado de lado, mas sim que o Senhor possa cuidar de você, cuidar da sua casa e da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, vou ler para vocês hoje 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, 28, 29 e 30. Essa passagem é muito abençoada do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele traz para nós essa passagem e ele nos deixa a certeza que nada nessa terra é coisa que nós achamos que é. Vamos supor, nossos olhos. Que os nossos olhos enxergam de uma maneira, Deus enxerga de outra. E eu vou estar deixando para vocês agora. Mas antes disso, eu gostaria que você, que ainda não se inscreveu no meu canal, clique na palavra se inscrever. Clique no sininho, clique na palavra todos. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. E juntos vamos estar levando a palavra de Deus. Somos sementes, somos aquele que planta no terreno do vizinho. Como você vai plantar? Enviando essa mensagem para ele. Às vezes seu vizinho está passando por uma situação difícil. Às vezes seu vizinho, ele não está bem de saúde, não está bem no seu casamento, não está bem no trabalho, perdeu um trabalho, está desempregado, está passando por uma situação difícil, financeira, um filho, uma filha, uma esposa. Então talvez uma mensagem como essa, meu amado, ela vai chegar até ele e vai trazer força para ele. Ela vai levantar ele, ela vai encorajar ele, vai falar para ele: não, o Senhor cuida de mim. Eu tenho que acreditar nisso, que o Senhor cuida de mim. Amém? Clica no joinha, que é uma mensagem que você vai mandar para o algoritmo, dizendo que o conteúdo não é desagradável. Você que está na rede vizinha, deixe sua mensagem também, deixe seu pedido de oração. Não esquece, se você souber de alguém que está precisando de uma ajuda, cesta básica, um alimento, deixa aqui para nós, para que nós possamos estar providenciando. Hoje mesmo eu deixei uma cesta lá em casa para estar entregando para a família que está passando por necessidade. Lá com o vento arrancou o telhado da casa, conseguimos a telha. Também vou pegar outra já, entendeu? Agradeço ao João também, um amigo meu que trabalha aqui comigo. Ele está doando essa cesta. E dia 7 também, no final de semana ali, no dia 8, vou estar comprando mais alguma coisa e também para estar levando. Amém? Deus ele está cuidando de nós, amado. Deus ele não tira os olhos sobre nós. Vou estar fazendo a leitura para vocês. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar, as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amados, essa passagem, o apóstolo Paulo, quando ele nos entregou essa passagem, o que ele está falando aqui? Deus, ele não vê como os nossos olhos veem. Deus, ele não olha como nós enxergamos as pessoas. A maneira que Deus olha é totalmente diferente. Às vezes olhamos pessoas poderosas, às vezes olhamos situações adversas acontecendo, e você olha e você fala assim: imagina que vamos conseguir contra aquela pessoa.
quem tem poder, quem tem dinheiro, são sempre pessoas de poder, né? Ali que está comandando, que está mandando, e aí você fala assim, nós não podemos. Mas amados, eu falo para você, se você for olhar, né, o mundo, o cenário atual, entendeu? Você vê que pessoas poderosas, que pessoas que têm muito poder, às vezes são desmascaradas, às vezes são desmentidas, são derrotadas por pessoas que Deus usa. A gente está vendo muita coisa acontecer. Vou dar exemplo, o cenário mundial. A gente está vendo muita coisa acontecer, e uma pessoa, às vezes aqui, que é usada por Deus, ela consegue fazer o mundo dar uma reviravolta. Ela consegue o país dar uma reviravolta. O poder de muita gente junto, que para uns são fracos, que Deus fala para o apóstolo Paulo aqui, que o fraco se tornará forte. Esse fraco consegue ir minando o forte. Então, às vezes você, diante de uma situação que para você pode ser grande, para você pode ser, né, uma situação invencível, um exemplo, uma dívida que para você às vezes pode ser impagável. Aí o que Deus faz? Deus entra na sua vida, Ele pega, faz pessoas aparecerem na sua porta para te trazer um dinheiro. Quando você deposita, presta atenção nisso, amado, que eu vou falar. Quando você coloca a sua confiança no Senhor, o Senhor ou Ele vai usar o sobrenatural para mudar cenário, né? Números, valores, ou Ele vai usar pessoas para chegar até você e falar, ó, não sei porquê, mas Deus mandou te entregar essa quantia. Deus mandou comprar isso aqui por você. Então, às vezes, é onde entra essa palavra que Deus usa os loucos para confundir os sábios, usa as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Vou te dar um exemplo vivo. Na minha vida, eu tinha uma dívida mais ou menos de quase 40 mil reais. Eu não tinha como pagar, amado. Não tinha como pagar. Eu tenho sempre uma referência, né? Tem um bispo, uma referência, né? E aí eu acompanhava um bispo, entendeu? Todo mundo acho que conhece ele aqui, o bispo Bruno Leonardo. Ainda acompanha ainda, né? Mas hoje eu dedico às vezes mais ao meu canal, ou também a outros profetas. Eu fico aquilo, aí é outro, é sempre aprendizado. Para mim é um aprendizado. Você escuta um pouco de a palavra de Deus de escuta um pouco de outro, a palavra de Deus de outro, e a gente vai aprendendo cada vez mais, porque ensinamento ninguém tira da gente, né? Esse é o ditado que eu tenho. O que você aprender, ninguém vai conseguir arrancar de você. Arranca bem materiais, mas o que você aprender, ninguém vai arrancar. Então, eu fiz um propósito junto com o bispo Bruno Leonardo. E esse propósito era o quê? Se você tivesse alguma conta que você não conseguiria pagar, você colocasse na mão do Senhor, o Senhor ia resolver para você. Meus amados, está aqui guardado o papel, e outro papel está lá em casa. Era quase 40 mil reais, uma dívida que eu tinha. E eu coloquei na mão do Senhor. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como pagar isso aqui. Hoje, amado, hoje eu posso falar para você que eu pago essa dívida. Ela está em 5 mil reais. Sumiu toda a dívida. Sumiu. Não caducou. Dívida do governo não caduca. É dívida de documento. Não caduca. Sumiu toda essa dívida. Entendeu? Eu dou glória a Deus porque Deus falou para mim. Deus falou, deixa que é comigo. Sabe quando você sente aquilo que Deus falando para você? Aqui deixa que é comigo.
Se preocupe em fazer a sua parte. Quando eu falar, faz a sua parte. Para vocês verem que Deus, Ele está nesse negócio aí, nesse acontecimento, porque eu tenho conhecimento com alguns influenciadores digitais, pessoas que têm conhecimento, muito conhecimento. Se eu chegasse para ele e falasse assim, pega esse caminhão para mim e arruma, eu garanto para vocês que ele não ia colocar dinheiro dele. Eles iam entrar na internet e ia falar, meu amigo está passando por essa situação, vamos fazer uma vaquinha para colocar esse caminhão para rodar. Deus falou no meu coração, falou, eu estou cuidando disso aí, não mexe, não põe a mão. Eu estou cuidando. Não mexa e não põe a mão. Quem está cuidando sou eu. Então, meu amado, isso é a maior prova que eu ainda vou tirar fotos, eu vou montar certinho, igual eu falo para vocês. Eu sei chegar aqui para vocês e levar a palavra do Senhor, mas eu não sei, às vezes, montar alguma coisa na internet, entendeu? Eu não sei pegar, às vezes colocar parte igual a turma coloca assim, uma foto aqui, mostra isso ainda eu não sei fazer. Estou aprendendo, não ter vergonha de falar. A humildade, né, é onde o Senhor fala. A humildade que confunde os loucos, né, para confundir aqueles que são sábios. Então ainda vou pegar, vou colocar o antes e o depois para vocês verem. E vocês vão ficar espantados. As coisas que você põe na mão de Deus, você pode ter certeza que vai dar certo. E é isso aqui. Que Deus usa as coisas loucas do mundo. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se você mostrar para alguém, ninguém acredita. Se você mostrar, se você puxar hoje o documento do meu caminhão, vai estar lá pago. Vai estar pago. Por quê? Porque Deus entrou com providência. Ele está confundindo quem? Os sábios. Então exatamente é isso, amados, essa palavra. Ele vai usar coisas para confundir os sábios. E milagre não se explica. Milagre se vive. Entendeu? Minha mulher já foi curada. A medicina não acreditou. Fez ressonância. Foi curada. O próprio médico, que era meu médico, que cuidou de mim quando eu sofri um acidente, falou para minha esposa, sua fé é grande, porque não tem mais nada. Então, eu graças a Deus, dias atrás fui curado. Também estava com muita dor no ciático. Estava tendo uma oração forte aqui com um pastor. Eu coloquei a mão em cima e falei, Senhor, eu não aceito mais essa dor. Não vou tomar mais. Eu com a caixa de remédio aqui dentro do caminhão. Falei, não vou tomar mais remédio. Eu falei, o Senhor é quem vai me curar. E graças a Deus, amado, curou. Graças a Deus, não tenho dor no ciático mais. Então, eu coloco a minha vida na mão do Senhor. E quando você entrega os seus caminhos ao Senhor verdadeiramente, é isso, é confundir os grandes, é fazer coisas loucas para confundir os sábios. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nós somos fracos, mas ao mesmo tempo com Deus nós somos fortes. Que Deus, quando Ele faz presente na sua vida, você não é mais fraco, você é forte. Então, amado, pode ter certeza, você que está em casa hoje aí, se você tiver alguma coisa que você fala não tem mais jeito, coloca na mão do Senhor. Às vezes pode demorar, não esqueça disso. Às vezes pode demorar até 1 ano, 2 anos, mas vai acontecer. Vai acontecer, se você confiar, vai acontecer. Amém? Não se esqueça, você é forte porque Deus se faz presente na sua vida. Você não é forte por causa da sua carne, a sua carne não é nada. Você é mortal, assim como eu, como qualquer um. Mas o nosso espírito, quando Deus está presente em nós, somos fortes. E o fraco se torna forte, e o sábio se torna louco, e o louco se torna sábio. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que Deus possa colocar sobre cada um que está ouvindo essa palavra a tua mão poderosa. Abençoa, Pai, cada um deles. Traz paz, traz saúde, traz prosperidade. Faça com que os loucos se tornem sábios e aqueles que se julgam grandes, sábios, fortes, se tornem fracos, se tornem ignorantes, se tornem loucos, para ver como o Senhor é grande, como o Senhor é rei. Só o Senhor é grande nessa terra.
Pai, eu te peço, meu Deus, abençoa cada um de nós. Coloca a tua mão poderosa nesse final de tarde. Abençoa, nos guarde, nos ilumine. Que nós possamos estar sempre presente, Pai, com o Senhor. Que o Senhor nunca tire a sua presença de nós. Porque se formos para nós caminharmos, Senhor, sem a tua presença, que nós nem saímos do lugar. Que nós aqui mesmo ficamos. Eu te peço, Pai, que o Senhor cuida de mim, da minha casa, da minha família. Retira, Pai, todas as dores, todo o mal olhado, toda inveja, macumbaria da minha esposa, da minha filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha sogra que está viajando, os familiares dela, Pai, os familiares da minha esposa, Pai. Visita todos os meus familiares em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua mão poderosa, Pai, esteja sobre a casa da minha tia, dos meus primos, de todos aqueles, Pai, que fazem parte da família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita nossos idosos, visita nossas crianças, visita os jovens, retira das drogas, da prostituição, da lascívia, Pai. Casamentos que estão, Pai, abatidos, que traga restauração. A prostituição, a face do lar, a bebida, a face do lar. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, está sendo entregue hoje. Bênção sem medida em cada lar que aqui está comigo e quem está chegando, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.